Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para meus amigos. E nessa hora eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua meditação que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, capítulo 5, versículo 12 até o versículo 14, que fala assim: Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pôs-los entre os tesouros da casa de Deus. Aí aqui tem um título, escrito aqui, que fala assim, o título: A arca é levada para o santuário do templo. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa que foi no 7º mês. Versículo 12 fala: E os levitas que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com salteiros e com harpa, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando ele a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém, amados? Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. E nesta noite nós vamos falar de um homem chamado Asaf. Quem era Asaf? Era um levita da casa do Senhor, um adorador, um homem fiel que tinha um compromisso com a obra de Deus e era muito sincero e fez muito para a obra de Deus, e deixou um legado e uma história, E aqui nós vamos relatar um pouco dessa história. E para contar melhor a vida de Asaf, o que ele fez para o reino de Deus, a gente vai voltar um pouco atrás, que está escrito no livro de 2 Crônicas, os livros dos reis, que fala muito a respeito, de muitas histórias, dos feitos, do que foi feito em prol da obra de Deus, fala de Israel e uma série de coisas. E aqui nós vamos começar a introdução falando sobre esse assunto, que fala assim: Davi, um homem apaixonado por Deus, Davi, antes de morrer, chama seu filho Salomão e diz: Salomão, aqui está a planta do templo, aqui está a minha oferta, filho. Não se aparte do Senhor. Faz para ele a casa que eu queria fazer e não pude, Abaixa aqui, Salomão, em off, Ou ele quer dizer assim: desce aqui, Salomão, Abaixa aqui, se curva, se prostra aqui diante do seu pai Davi, que o seu pai Davi quer falar em particular contigo. É isso que ele quer dizer. Eu sei que Deus não habita em casa feita por mãos humanas, porque o Senhor está fazendo então, pai. É uma pergunta que ele faz para o pai dele. Salomão faz para Davi. Pergunta Salomão. É para chamar a atenção dele, Davi fala, é para chamar a atenção dele. É para ele ver que ainda que ele faça uma viagem para qualquer lugar do mundo, quando ele se sentir rejeitado lá
nas nações pagãs, ele tem uma casa esperando ele aqui, ou casa de veraneio. Eu quero que a arca seja colocada num lugar onde ninguém tire ela daqui. Eu quero uma casa para Deus, para todas as vezes que ele olhar do céu para a terra, ele vai ver alguém que fez um lugar para ele morar, mesmo sabendo que nem o céu e nem mesmo a terra podem conter a sua glória. Era isso que mexia com o coração de Deus, as atitudes de Davi. Salomão começa a construção. Na última reunião de cúpula, a tradição dos hebreus, diz Salomão: olha para os seus amigos, glória a Deus, e para os seus arquitetos e diz: comecemos a construção do templo. Alguém levanta a voz e diz: Salomão, o Senhor cuidou da área da estrutura, mas precisamos de material humano. O Senhor está usando o que é de bom, o que é de melhor. Precisamos agora do bem e do melhor, não só no campo material, mas também no campo espiritual. Salomão então diz: então convoque o melhor sacerdote, traga o melhor levita ou coral, o melhor escriba, traga-me o melhor cantor e o melhor compositor. Olha o que aconteceu. Alguém diz: rei. Ele diz: pode falar. E o servo do rei diz: temos um problema. E o Senhor diz: qual? O melhor compositor de Israel, não pode compor. Morreu, né? Está fazendo uma pergunta. O rei morreu? Não. Ficou mudo? Não. Está doente? Da cabeça? Não. Aleijado? Não. Por que ele não pode compor? Porque a lei levítica diz que o sacerdote levita só pode trabalhar até os 50 anos. E agora ele já tem 55. Salomão olha e diz: arrume outro, não tem outro igual a ele, né? O rapaz está respondendo, o servo está respondendo para o seu senhor, que é Salomão: não tem outro igual a ele. Se é o melhor que o Senhor quer, não há outro igual a ele. Mas então temos um problema. Vamos ficar sem música? Não. Precisamos da música, mas se temos que dar música e a lei não deixa, o que eu faça? Alguém diz: Salomão, essa lei não foi escrita por Deus, foi escrita por homens. E o Senhor é representante de Deus. Se o Senhor revogar a lei, e se o Senhor baixar um decreto: eu quero esse homem aqui cantando, ninguém pode impedir. É só o Senhor querer. E o rei diz: então chame esse homem agora, mande ele entrar na minha presença. E entra um senhor de 55 anos na presença de Salomão. Salomão olha para ele e diz: qual é o seu nome, meu amigo? Meu nome é Asaf. Que nome estranho! Foi o nome que papai me deu quando eu tinha 15 anos, há 40 anos atrás. Como foi que o teu pai te deu esse nome? Fala o rei. Ele responde: é porque eu era muito desejoso das coisas de Deus, e eu vi um homem dançando no meio de Israel, e eu quis dançar com ele. Ninguém queria deixar, eu arrisquei o meu pescoço, mas quando eu cheguei perto dele, o amor dele me envolveu. Eu disse: eu queria dançar contigo. E eu peguei na mão dele e nós dançamos. O rei perguntou: quem era esse homem, rapaz?
ele diz, seu pai Davi. Né? Aí Salomão ficou emocionado, né? Ficou muito emocionado com essa história. 40 anos atrás ele estava começando a reinar e quando eu peguei na mão dele, Senhor, Salomão, o que estava nele passou para mim. A unção que estava nele encheu a minha vida, né? Aí aqui ele está falando que quando você está cheio da unção de Deus, a unção de Deus que está na tua vida pode impactar outras vidas, pode ser derramada sobre outras vidas, né? E a palavra revogar significa anular. Então, para que Asaf voltasse a tocar, o rei teve que anular aquele decreto e fazer uma nova lei para que ele tocasse na casa do Senhor. E só quem tinha essa autoridade e esse poder era o rei da época, né? Aí aqui fala, também Salomão se emociona, chama o escriba e diz, escriba, escreva aí, eu, Salomão, filho de Davi, assino uma lei, revogando a lei levítica, para esse abro uma exceção, porque esse não é comum. A partir de hoje, Asaf, aquele de quem Deus se apoderou, está habilitado, né, mais uma vez a compor para o Deus de Israel, a cantar para o rei de Israel, a adorar o rei de Israel, né? Salomão pega o anel dele e sela, né? Então, o selo de um rei, antigamente, era tudo. Depois que o rei selasse, o rei é a autoridade máxima da época, né? É como se fosse o presidente. Hoje em dia, a autoridade dele era a própria lei, né? O que ele falasse ali era feito. Então, ele selou decretando que Asaf voltaria sim a compor, né? Porque Asaf era um adorador fiel ao Senhor. Asaf tinha sede, tinha fome pelas coisas de Deus. Então, ele foi barrado pela lei, né? Mas só o rei poderia revogar a lei. Então, muitas das vezes a gente se depara dessa mesma forma aqui. E só quem pode revogar o decreto, né, que foi feito sobre a vida do homem é o rei. E esse rei é Jesus, né? Só quem pode mudar a lei é Jesus. Só ele tem esse poder de mudar, de anular. Aí aqui Asaf toma esse papel. Se alguém estiver cantando, ou se alguém estiver compondo, e mandar você parar, né? Tire a carta do rei. E se alguém questionar, diga o rei mandou. E ponto final, né? Aí aqui Salomão está falando para Asaf, né? Se você estiver louvando, adorando, compondo e alguém quiser te barrar, mostra o decreto do rei, mostra a carta que o rei fez autorizando que você voltasse a adorar ao Senhor dos Exércitos, né? Aí aqui fala, porque ninguém pode ir contra o pensamento do rei, a não ser Deus, né? A única pessoa que poderia barrar o rei aqui na terra é só Deus, era só o próprio Deus que poderia barrar o decreto de um rei. Então o rei falou para ele, Asaf, compõe a melhor música. Quanto tempo eu tenho? Ó rei, Asaf perguntou. E o rei respondeu, o tempo necessário. Asaf foi para a casa, dobrar o joelho e chorar, né? E clamar, e rir, e pedir ao Senhor. Depois de 7 anos, Asaf passou em oração e busca, cavando água até as águas profundas, né? As águas do Senhor vim sobre a vida dele, saciando a sua sede e o abastecendo para que ele pudesse transbordar e transmitir o melhor louvor, a melhor adoração na casa do Senhor. 7 anos depois, o templo está levantado, né?
Salomão estava fazendo o templo do Senhor dentro de 7 anos, né? A responsabilidade que o seu pai, a planta do templo que o seu pai, o desejo que o coração que o seu pai, o rei Davi, tinha em realizar, ele passou para Salomão. Depois de 7 anos, o templo estava pronto. Aí, Asaf também, depois de 7 anos, estava com o louvor pronto, né? Aí levou diante do rei, né? Aí aqui fala, 7 anos depois o templo está levantado. 5 milhões de judeus estão ao redor do templo, príncipes e princesas, Salomão e suas mulheres, o sacerdote e gente importante. Salomão corta a fita do templo e entra na inauguração do templo. Se tivesse foto, né, alguém ia dizer, olha o rei, aquela é a rainha, né, que ele mais gosta. Depois que todos entraram, entra um velho com as notas musicais, que depois de 7 anos o Senhor lhe deu. Ninguém podia parar um adorador, né? Ninguém pode parar um adorador. Nem luta, nem problema, nem tribulação, nem aflição, nem dor, nem perca, né? Nada pode parar um adorador. Eu lembrei aqui a história de um servo de Deus, né, que fundou a igreja, Gunaving. Ele fundou a igreja Assembleia de Deus, e no meio dessas lutas todas, dessa batalha, ele perdeu uma filha. E ele queria desistir porque a dor era muito grande. A perda de um filho só sabe quem passou, né? Por tal dor, por tal causa, problema. Então, o Gunaving tinha perdido a sua filha. E quando ele queria parar, Deus deu um louvor para ele. E ali aquele louvor renovou as suas forças, lhe deu coragem novamente e ele voltou a fazer a obra de Deus, né? E aqui não foi diferente. Quando Asaf, na vida de Asaf já estava tudo parado, né? O seu ministério estava parado por causa do homem. Deus foi e ativou novamente, né, a unção de adoradores. Deus derramou o óleo da alegria. Deus abasteceu a vida de Asaf com a nova unção, com a presença de Deus. Não só na vida dele, mas na vida de todos que o cercavam. Salomão termina de orar e de dar a ordem para Asaf tocar o louvor a Deus. Quando ele começa a adorar, a nuvem de Deus se aproxima do templo e a atmosfera muda. E por causa de um homem, Deus desce dentro de um templo de Salomão. Asaf era líder do louvor em Jerusalém, debaixo da orientação de Davi. Asaf se tornou o maestro do culto em Jerusalém, tanto nos tempos de Davi, quanto muito provavelmente ainda no início do governo de Salomão. É de Asaf a liturgia dinâmica, alegre, festiva do culto em Jerusalém. O culto de Asaf era um culto movimentado, com alaudes, com símbolos. Aliás, símbolos era um instrumento que Asaf tocava. O que era um símbolo? Era uma espécie de instrumento que era uma espécie de disco de metal e que era usado para acompanhamento dos demais instrumentos. Era da categoria de percussão. Então Asaf muda o modelo ali da liturgia. O movimento do culto em Jerusalém quebra a formalidade do culto e torna o culto mais envolvente. Mas nós vamos entender um pouquinho sobre o movimento e o contexto que Asaf nasceu e ele viveu, né? Devemos lembrar, essa palavra aqui, esse instrumento que Asaf tocava se chama símbolos. Era pratos de metal, eram 2 pratos de metal que ele tocava. Ele era professor, ou seja, ele era especialista nessa arte de tocar esse instrumento, e ele tocava com excelência, né?
tanto que chegava aos altos céus. Então chegava como um cheiro suave diante das narinas do Senhor, e o Senhor respondia com muito fogo, com a sua presença, né? A presença de Deus é o que faz a diferença na vida do homem, da igreja, né? A que faz a diferença na vida de uma criança, na vida de quem quer que seja, que faz a diferença na vida do homem, do ser humano, é a presença de Deus, porque sem Deus nós não somos nada, né? Se a gente for colocar em pauta, a gente vai ver que, na verdade, Deus sem o homem, ele continua sendo Deus, né? Ele será sempre Deus. Agora, nós sem Deus, nós não somos nada, somos pó e cinza, né? Nós só temos algum valor e alguma importância quando o Senhor está na nossa vida. No primeiro livro de Samuel, número 4, a arca de Deus foi tomada nos dias de Eli, numa guerra contra os filisteus. A arca foi levada para a terra dos filisteus. 1 Samuel capítulo 5, não pode permanecer lá. E os filisteus trouxeram a arca para uma cidade fronteiriça chamada Kiriat-Jearim. Saul assume o trono e reina por 40 anos e não tem interesse, não sente necessidade de ir buscar a arca de Deus em Kiriat-Jearim. De modo que a Bíblia diz no livro de Samuel, capítulo 7, versículo 2, que por causa da ausência da arca, destaca-se que a arca era o maior símbolo material da presença de Deus em Israel. Então, por causa da ausência da arca, diz o texto que a alma do povo suspirava pelo Senhor, ansiava, tinha angústia por falta da presença de Deus, né? Está em 2 Samuel capítulo 7, versículo 2, vocês vão acompanhando aí. A arca antigamente no Velho Testamento simbolizava a presença de Deus, igual eu falei, a arca, ficar sem a arca seria um desastre para Israel, né? Todas as vezes que eles ficavam sem a presença de Deus, eles perdiam a guerra. Então a guerra foi... A arca foi saqueada, né? Os filisteus roubaram a arca, né? E depois Davi foi lá e buscou novamente a arca, que simbolizava a presença de Deus. Hoje em dia a presença de Deus, ela está na nova aliança do Novo Testamento, ela está no nosso coração. Através da morte de Jesus, nós aceitamos Jesus e Deus passa a morar dentro do nosso coração, dentro de nós, da nossa vida. 2 Samuel capítulo 7, versículo 2, e nesse período que Asaf nasce, né? A descendência espiritual está em Israel, a decadência espiritual está em Israel e em Jerusalém, desde os dias de Eli. Basta li o primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, quando ele entra claramente perdido de discernimento, quando no capítulo 3, versículo 1, quando a Bíblia diz que nos dias de Eli as visões eram raras. A palavra do Senhor não era frequente, o sacerdote já estava seco, então havia uma clara decadência espiritual. Os filhos de Eli estavam desviados e profanando o santuário de Deus em Siló, né? Depois de Eli assume o comando de Israel agora, não nos sistemas do governo teocrático. O governo teocrático é um governo voltado para a religião. Então, nesse tempo de Eli, a gente viu que Israel estava passando por uma decadência, por um período muito escasso da palavra de Deus, um período muito difícil. Os filhos de Eli aprontavam muito, se prostituíam, não respeitavam o templo, a ordem na casa de Deus. Então Deus teve que mudar o contexto, mudar a história. Quando Deus vê que as coisas estão tudo erradas no meio do seu povo, na vida do homem, ele começa
a trabalhar, né? Ele começa a fazer algo diferente, fazer com que o seu nome seja glorificado, porque o diabo não pode prevalecer jamais. O diabo não pode prevalecer, porque Deus é Deus e quem está no comando, né, é o Senhor. Aí aqui fala do governo teocrático, mas no sistema do governo monárquico, o governo monárquico é o governo governado por reis, né? Tem um governo que é governado pela religião e o governo que é governado por rei ou por o Estado. Aqui era o governo monárquico. Saul, como príncipe regente, a decadência espiritual que já estava estourada em Israel nos dias de Eli, se acentuou ainda mais nos dias de Saul e terminou por se tornar apostasia, né? Apostasia, vocês sabem que é o abandono da fé, né? Verdadeira, da fé genuína. Então, Saul, ele apostatou, né? Ele renunciou, né, à fé verdadeira e começou a andar nos seus caminhos carnais, deixou que a carne, os desígnios, né, os caminhos do seu coração o levassem. Ele não dava mais ouvido à voz de Deus, porque o seu coração estava endurecido, voltado para o pecado. A apostasia. Saul apostatou de forma completa dos princípios espirituais que deveriam reger a nação. Vamos lá. Entenda o raciocínio. A subida de Davi ao trono depois de Saul, né? Saul morreu, né? O rei negligente morreu e Deus levantou Davi no lugar dele. Depois de Saul, trouxe para Israel um dos maiores avivamentos, né? Davi trouxe para Israel um dos maiores avivamentos da história da nação. Por quê? Porque a arca que fora levada 40 anos atrás estava em Kiriat Jearim. Agora Davi resolveu buscá-la e trazê-la para Jerusalém. Pergunte qual a importância disso. Respondo: a arca era o maior símbolo físico, material da presença de Deus para Israel. Se a arca está em Jerusalém, a mentalidade do povo judeu entende que Deus está presente em Jerusalém, né? Era a cultura da época, era a forma deles adorar a Deus, né? Se a arca não está lá, eles entendem, não há por que ir para Jerusalém, porque Deus não está lá. Essa é a compreensão naquele cenário. Então, Davi vai buscar a arca e termina promovendo um avivamento extraordinário, um clássico em Israel, em Jerusalém, de tal forma que a Bíblia diz: o culto com a chegada trouxe muita alegria para o coração do povo, a volta da arca para Jerusalém. Israel se alegrou muito. Houve um avivamento como nunca, né, se vê hoje em dia, como nunca se vê nos dias atuais. Aí aqui fala, né, diz: o culto com a chegada da arca se tornou tão explosivo, tão extraordinário. Não era um culto cheio de protocolo, né? A palavra protocolo significa selo que os romanos punham nos restritos de autos públicos. Protocolo cheio de kikiki, de não me toque, né? O culto era feito com muito glória a Deus, era um avivamento, né? Vinha da alma, era algo sobrenatural. As pessoas não tinham esse negócio de não gritar, não. As pessoas, com a volta da arca, o Espírito Santo encheu o coração do povo de Deus e Davi se alegrou no meio do povo e tirou a roupa e se glorificou no meio do povo e ficou cheio de Deus e todo mundo foi adorar o Senhor, né? Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, da sua maneira, porque eles não estavam na carne, eles estavam adorando no Espírito. E existem várias formas da gente adorar o Senhor no Espírito. Então, aquilo que a gente não entende, a gente não
deve criticar. É isso que o comentarista está falando. Aquilo que você não entende, não critique, né? Porque às vezes é o Espírito Santo de Deus que está usando aquela pessoa e você critica e acaba pecando. Agora, se você tem o discernimento espiritual do que está acontecendo ali, se não for de Deus, você tem o discernimento, aí sim você pode ter sua crítica, você pode ter sua opinião pessoal a respeito do que está acontecendo. Mas aqui o que estava acontecendo era de Deus, né? Era de Deus. De protocolo, com regras e de frieza espiritual, mas era um culto cheio de poder e da presença de Deus em Jerusalém. Davi quebrou os protocolos, o povo saiu dançando na rua e pulando, que Davi tirou as vestes reais, desceu da plataforma e foi dançar no meio do povo. A mulher de Davi era parecida com algumas pessoas, gostava da coisa muito formalista, né? Formatadinha. E ela começou a murmurar de Davi: como é que você, um rei, quebra o protocolo e vai dançar no meio do povo? Ela terminou perdendo a bênção de Deus, porque ela esnobou, humilhou a Davi, né? A palavra esnobou significa menosprezou, recusou. Então, quem era o homem para menosprezar Davi? Davi era um ungido de Deus e ele estava cheio do Espírito Santo. Mas como ela era carnal, a mulher de Davi, né? É o que está relatando aqui, ela começou a zombar dele. Aí ela se tornou uma árvore seca, ou seja, ela se tornou uma mulher estéril. Deus cobrou dela aquilo que ela falou, aquilo que ela fez, aquilo que ela se levantou contra Davi, contra o ungido de Deus. Porque, na verdade, ela não se levantou foi contra Davi, ela se levantou contra o Espírito de Deus, né, que estava agindo naquele momento. Quando a gente se levanta contra o Espírito de Deus, a gente perece, entendeu? A gente perece. Então, aquilo que você não conhece, aquilo que o homem não conhece, né, que é espiritual e é da parte de Deus, a gente não deve tocar, né? A gente tem que respeitar, deixa. Uma coisa eu aprendi, né, na minha caminhada com Deus, na minha caminhada com Cristo. Aquilo que eu não entendo, eu fico calada, né? Eu fico calada. Mas quando eu tenho um discernimento espiritual, aí eu tenho outra posição, eu tenho outro pensamento sobre o assunto, sobre o que está acontecendo. Mas aquilo que a gente não tem conhecimento, aquilo que a gente não conhece, que é da parte de Deus, a gente tem que respeitar e ficar quietinho no canto da gente. E ela não fez isso, e por causa disso veio as consequências, né, do pecado. Ela pecou, abriu uma brecha e o diabo entrou na vida dela. E Deus tornou ela uma mulher estéril, ela não tinha filho por causa disso, né? Humilhou-se, humilhando a Davi, desprezou a Davi, ela se tornou estéril, por causa disso se tornou estéril. Tá vendo o comentário que está falando? A alma do povo que clamava pelo Senhor, que ansiava pelo Senhor, agora está alegre, porque o povo está vendo a resposta das suas orações. Deus levantou um homem para promover em Jerusalém um grande avivamento. Que homem era esse? Davi. E é o cabeça, o líder desse grande avivamento. Mas a pregação não é sobre Asaf, né? Ele está fazendo uma pergunta e ele vai responder. Mas a pregação não é sobre Asaf? E por que falar tanto de Davi? Porque eu vou dizer algo que eu nunca ouvi ninguém falando. Davi não seria Davi se não tivesse do lado dele um Asaf. Asaf foi simplesmente extraordinário, né? Ele era um adorador nato, fazia chuva, fazia sol, ele adorava o Senhor, independente das circunstâncias. Deus mandando abundância para sua casa ou não, né?
fazesse chuva ou fazesse sol, Asaf estava sempre adorando o Senhor. Então, ele é um exemplo, né, para os nossos dias atuais. Ele é um exemplo de um grande homem de Deus. No aspecto do culto e da restauração, da adoração em Jerusalém. Quem era Asaf? Asaf era levita da tribo de Levi, filho de Baraquias, descendente de Gerson. Vou te explicar isso. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 1. E o capítulo 39 a 43 mostra que Asaf era filho de Baraquias, da tribo de Levi, o que significa ser da tribo de Levi. A tribo de Levi, dentre as 12 tribos de Israel, foi a tribo que Deus escolheu para se tornar ministro do altar. Só podia ministrar no altar quem era da tribo de Levi. Quer saber a importância disso? Israel saiu do Egito e o Senhor disse aos primogênitos: são meu. Então, os ministros do altar em Jerusalém, no plano de Deus, seriam os primogênitos. Mas quando Arão faz o bezerro de ouro para o povo adorar, e eles caem em orgia, em prostituição cultual, e todo Israel está envolvida na orgia, Moisés desce do monte, trazendo as tábuas da lei. E quando Moisés vê aquela cena, ele fica revoltado e quebra as tábuas da lei. Êxodo capítulo 32. Moisés sobe no lugar alto e diz: assim, quem é do Senhor, passe para o lado de cá. A Bíblia diz que todos da tribo de Levi passaram para o lado do Senhor. Foi a única tribo que não se prostituíram e que não caiu na idolatria. Moisés disse para eles: assim, tomem as suas espadas, punham com morte aqueles que, glória a Deus, aqueles que profanaram o arraial sobre vocês. O Senhor deixará hoje uma bênção a bênção da unção sacerdotal, né? Essa unção aqui é poderosa, é só para eles exercer, essa unção é poderosa, para eles exercer, essa consagração é para eles exercer e administrar no templo do Senhor, né? É uma unção poderosa. Então, esses sacerdotes aqui, esses ministros levitas, eles são as primícias. As primícias são as primeiras coisas. Tudo que vem em primeiro lugar na nossa vida, a gente tem que devolver para o Senhor, né? Por isso que a gente coloca no altar o dízimo, porque o dízimo é a nossa primícia, né? É o nosso melhor que a gente coloca no altar e é Bíblia, está escrito lá em Malaquias 3, que a gente tem que trazer para a casa do Senhor as nossas primícias para que Deus venha repreender o devorador, o cortador, o migrador, os demônios que agem na vida financeira do homem. Quando você vê um homem de Deus perecendo nessa área, é porque ele não está sendo fiel, né? Então, em tudo a gente tem que ser fiel. E aqui os levitas, eles eram fiel, eles era a primícia, eles entregaram ao Senhor a sua vida como as primícias. Então, foi a primeira tribo que Deus separou das 12 tribos de Israel. Deus separou os levitas só para eles, só para adorar o Deus vivo. A ser ministrado no altar desde a nascença, desde o nascimento, consagrado ao Senhor com unção sacerdotal, a ser da família de Gerson. Tem o quê? A tribo de Levi era dividida em 3 famílias: Coate e os coatitas, a família de Merari, chamada de Meraritas, e a família de Gerson, chamada de os Gersamitas. Asaf era Gersamita. Cada uma dessas famílias tinha função específica num santuário, né, da casa do Senhor. Qual era a função dos Gersamitas? Eles cuidavam do adorno, das cortinas, do véu, das toalhas, e eles cuidavam
de ornamentar o santuário para as cerimônias, né? Então aqui ele está falando que Asaf, ele era um gersonita, então ele era responsável pelos adornos, pelas cortinas, pelos véus, pela toalha, né? Eles cuidavam da ornamentação dos santuários, ele era separado para isso, para essas cerimônias. Eles conduziam as cerimônias festivas, as cerimônias de adoração a Deus. Isto está em Números, anota aí, Números 3, 21 e Números 26. Números 4, 38 e 41. Asaf era gersonita, portanto, ele era responsável pela liturgia do culto, ou seja, pela palavra que saía no culto, que era falada no culto. Então, ele era responsável pela palavra que era liberada no culto, que era falada no culto, pela liturgia do culto em Jerusalém, e sua família também. Então, toda a família dele servia também, era levita, servia ao Senhor no templo do Senhor. Todos os seus filhos deram continuidade, né, a esse ministério de adoração. Eu preciso que você entenda isto, porque crise espiritual não é exclusiva dos fracos na fé. Estou te mostrando quem Asaf, ele é um músico tão importante na época de Davi, que ele foi nomeado pelos levitas juntamente com Etã e Emã como líderes da adoração desde o dia que Davi foi buscar a arca em Kiriat Jearim. A arca fica 3 meses na casa de um homem chamado Obed-edom. Quando Davi vem buscar a arca na casa de Obed-edom, trazendo toda Jerusalém, todo Israel, a Bíblia diz que Asaf encabeça o movimento da adoração do culto na estrada para Jerusalém. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 16, mostra que isso ele se destaca como líder. Antes de ser nomeado como líder, então preste atenção, ele não esperou ser nomeado líder do louvor para assumir a liderança. Ele assumiu para louvar e Davi o reconheceu, né? Existe posição e existe disposição. Tem gente que tem a posição e não age. Tem gente sem a posição, mas com disposição. É o que ele tinha aqui, né? Ele era um líder nato, né? Aí aqui está relatando que a arca ficou 3 meses na casa de um homem chamado Obed-edom, enquanto a arca do Senhor, que significa a presença do Senhor, ficou na casa deste homem. A casa dele, a Bíblia diz que foi muito abençoada, ele foi muito próspero, né? Não só ele, como toda a sua casa, a sua família foi abençoada pelo Senhor. Depois Davi foi buscar a arca lá juntamente com o povo, e nesse dia que Davi foi buscar a arca para trazer para o templo, né, do Senhor, foi um dia de muita festividade, de muita alegria na presença do Senhor. E aqui Asaf, ele tomou a iniciativa, botou o povo tudo para adorar, né? Ele era um líder nato, ele botava o povo para adorar, cantava, adorava mesmo com coração, com sinceridade, não para aparecer. Mas quem aparecia ali era o Senhor. A prioridade ali era o Senhor, o foco ali era Deus, não o homem. Então é por isso que Deus reinou de uma maneira extraordinária na vida desse homem, na vida desse povo. Era um povo conduzido por Deus, né? Deus era quem conduzia esse povo, Deus era quem orientava, segurava na mão desse povo e o conduzia com a sua presença. Aí aqui fala, mas com disposição, que faz o que precisa ser feito. Entre posição e disposição, abra a mão da primeira, fica com a segunda, porque Deus não trabalha com títulos, Deus não trabalha com
posições. Deus não trabalha com credenciais. Ele trabalha com corações que se dispõem a fazer alguma coisa para Ele. Ou seja, Ele quer dizer, Deus trabalha com corações aquebrantados, né? Deus não está preocupado se você tem um título, o maior título de sacerdote, de sumo sacerdote, de levita, né? de adorador, de pastor. Não, Deus, Ele olha para o teu coração. E Deus, ele quer encontrar no teu coração um coração de adorador, assim como Ele encontrou na vida de Davi, assim como Ele encontrou na vida de Asaf. É isso que Deus, a Bíblia fala, que Deus olhou para a terra e procurou um justo, procurou um homem, procurou um adorador, né? E Ele encontrou Asaf, um homem fiel ao Senhor, um Senhor que dedicou praticamente toda a sua vida, um homem simples, né? Que dedicou toda a sua vida, toda a sua história a adorar um Deus vivo, um Deus que pode toda labra subir todas as coisas, um Deus que é real. Os nossos olhos carnais não podem contemplar esse Deus, mas a nossa fé nos diz que Ele é real, né? Aí aqui fala, Asaf era músico profissional e ele decidiu se tornar mestre de música em Jerusalém, formando algumas músicas para adorar a Deus no templo em Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 6. Ele é um músico profissional que decide colocar o seu, glória a Deus, o seu talento a serviço do reino de Deus, né? Vocês vão acompanhando os versículos, que esse estudo ele é poderoso e maravilhoso também, a Labra Subiega. Em 1 Crônicas, capítulo 16, diz que Davi o nomeou como líder das músicas em Jerusalém. Então agora ele se torna um adorador que instruiu novos adoradores e que lidera todo o movimento do culto. Havia nos dias de Davi, foi instituído o culto em Jerusalém 24 horas por turnos. Havia turno de levita, turno de sacerdote, adorando a Deus 24 horas. E ele era quem liderava esse turno. Asaf era o líder, né? Ele era responsável por essa turma, por esses homens de Deus, por esse turno, né? Saía uma equipe e entrava outra equipe. Saía um turno, né? Que estava adorando o Senhor e ele estava lá, orientando, né? Ensinando, instruindo da melhor forma possível que aqueles homens adorassem a Deus de forma certa, né? Asaf dedicou toda a sua vida ao Senhor. Ele ficou ali adorando ao Senhor e orientando e ajudando e ensinando. Ele estava dando o melhor de si. O melhor de si ele entregou ao Senhor. 24 horas, e Asaf era o líder responsável por esse formato de adoração. Ele era um homem extremamente crente, extremamente dedicado. Quando o serviço do culto é estabelecido, é Asaf quem cuida da organização, tá vendo? De todas as famílias de liderança, voltando para a adoração. Asaf era o responsável geral, né? Por esse turno, por essa equipe que ficava na adoração. Era escalado uma equipe para adorar. Quando terminava o horário deles, entrava outra equipe. E ali era 24 horas, adorando o Senhor constantemente, sem parar. Então, isso aqui nos mostra que Asaf era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, né? Na vida dele não havia lugar para a carne, porque ele dava lugar ao Espírito. Ele dava mais lugar ao Espírito do que a carne. Ou seja, ele dava mais lugar à presença de Deus em si, na sua vida, do que as obras da carne. Então, ele foi um homem extremamente abençoado. Não só ele, mas como toda a sua família. Ele deixou um legado, uma herança, né? Ele ensinou para seus filhos o caminho que eles tinham que andar.
Segundo o livro das Crônicas 29:30 diz que Asaf era profeta e ele profetizava enquanto louvava a Deus. Deus lhe dava revelações proféticas e Israel era envolvido na presença de Deus. Ele era um adorador que invadia os céus e trazia os céus para a terra. Ele deixou um legado que as suas gerações posteriores deram continuidade, adorando a Deus e celebrando ao Senhor. Ele era tangedor. Ele era muito mais. Seus filhos, ele era muito mais que tangedor. Tangedor é aquele que dedica com intensidade, né? Com interesse, com toda sinceridade, com toda a verdade do seu coração a Deus. Seus filhos foram chamados para coordenar, né? Quando ele morreu, seus filhos foram chamados para coordenar a organização do louvor em Jerusalém. O Salmo 50, né? O Salmo 50 é de Asaf e o Salmo 73 é de Asaf, até o 83 é da sua família. Então aqui a gente vê a vida de um homem que se dedicou praticamente 100%, né? Ele dedicou grande parte da sua vida à glória do Senhor, né? Ele voltou toda a sua vida ao serviço do Senhor. E aqui nós vamos ler o livro de 2 Crônicas, né? Que fala assim, 2 Crônicas, capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado a prata, ouro e todos os objetos que pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então, aqui está nos mostrando, com esse exemplo que Salomão deixou, que a gente deve oferecer sempre o melhor ao Senhor, né? Salomão, ele colocou diante do Senhor tudo que ele tinha de melhor, a sua prata, o seu ouro. Ele ofereceu o seu melhor. Não importa se o seu melhor é pouco ou é muito, ofereça ao Senhor. Ofereça hoje de todo o teu coração, porque Deus está de braços abertos para receber. Na vida de Salomão não foi diferente. Ele herdou toda a riqueza do seu pai e ele dedicou, né, a sua vida a fazer, né? Ele dedicou uma parte da sua vida a fazer esse templo. E o seu pai orientou a ele, falou que ele fosse fiel à planta, ele fosse fiel a tudo que estava ali escrito, né? Tudo aquilo que o seu pai passou para ele na planta da casa de Deus, né? Que Deus tinha dado para Davi, mas não deixou Davi construir, porque Davi tinha as mãos sujas de sangue, mas sim Salomão. E Salomão já era um homem mais pacífico, mais calmo. Então Salomão se dedicou com interesse, com sinceridade, com verdade. Ele deu o melhor, ele quis o melhor, ele traga o melhor para a casa do Senhor. O melhor tangedor, o melhor adorador, o melhor levita, né? O melhor escriba, né? Tudo que tinha na casa do Senhor, naquela época que ele construiu, foi com excelência, né? Isso nos mostra que a gente tem que entregar a Deus o nosso melhor, né? O nosso melhor, por menor que seja diante dos nossos olhos, Deus vai nos honrar, né? Deus vai nos honrar quando a gente colocar o nosso tudo no altar, na braçobiética. E aqui fala, e a arca é levada para o santuário do templo. Então trouxeram a arca, colocaram lá e a festividade começou, né? Então Salomão congregou em Jerusalém e os anciões de Israel e todos os chefes da tribo, os chefes dos países, entre os filhos de Israel, para fazerem subir a casa da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Então todos vieram contemplar, todos vieram prestigiar aquele grande feito, né? Aquele grande evento que estava acontecendo ali na cidade de Jerusalém, que era o templo de Salomão, que era a casa que Salomão havia feito para Deus, né? Que era um desejo do coração do seu pai, Davi, ele estava realizando.
E aqui fala, todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa que foi no 7º mês. Então ali todos vieram, né? Todos ali trouxeram o seu melhor, a sua alegria, a sua paz, a sua bondade. Diante de Deus a gente tem que se apresentar com as mãos limpas e o coração puro. Foi o que aqueles homens fizeram. Versículo 12 fala, já estamos finalizando aqui a palavra. No versículo 12 fala, e os levitas que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com salteiros e com harpa, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Então ali todos se pôs diante do Senhor com seu melhor, né? Com seu coração contrito e aquebrantado. Foram 7 anos que Asaf passou em oração, em períodos longos e intensos de oração, para que o Senhor lhe desse o louvor perfeito, né? Não era de qualquer forma, de qualquer maneira que ele ia apresentar um louvor ao Senhor, mas ele foi apresentar para o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Juiz Supremo, Deus que tem o poder máximo em suas mãos. Ele foi apresentar o seu melhor, né? O seu melhor. Hoje em dia a gente vê muita gente subindo no altar e apresentando qualquer coisa para o Senhor, assim como Caim. E Deus não recebe. Deus, ele recebe quando é de coração, assim como Abel fez. Abel colocou no altar o seu melhor, né? Diferente do seu irmão Caim, que colocou qualquer coisa. E Deus não é qualquer coisa, né? Deus é Deus, Deus é soberano, Ele é Senhor. Então a gente tem que apresentar o nosso melhor para Ele. O templo, depois de 7 anos, ficou pronto, né? Salomão fez o templo em 7 anos. Depois que o templo ficou pronto, aí houve a inauguração, né? Foram convocados, né, 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Então eles se posicionaram e Asaf, ele comandou, ele orientou a orquestra, né? Ele era o regente, ele era o líder geral. Então ele passou a nota, né? E ali os tocadores, os levitas começaram a adorar. Então quando ele começou a adorar, ele trouxe a presença, ele chamou a presença de Deus para dentro do templo de Salomão. E ali houve algo surpreendente aconteceu naquele lugar, né? Todos foram impactados pela glória de Deus naquele lugar. Ninguém conseguiu mais ficar de pé. Ou seja, ninguém conseguiu mais adorar, porque Deus, ele tomou conta do ambiente, né? E ali todos ficaram cheios da presença do Senhor. Aí aqui fala, eles estavam de linho fino, com símbolos, com salteiro e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Então cada um tocava o instrumento que manejava melhor, né? O instrumento que cada um sabia manejar, né? Operar com ele. Começou a adorar o Senhor e Deus veio. Versículo 13 fala, e aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas, uniformemente, todos de uma vez só, todo por igual, não tinha um na frente nem um atrás, mas todos estavam numa ordem só, todos estavam adorando a Deus num louvor só, num passo só, por igual. Uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando ele a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Então você vê que as coisas de Deus tem uma organização. Aqui a gente vê que teve uma organização, teve um respeito, teve uma honra, honrar o Senhor. E Deus vê isso, né? Deus vê isso quando a gente honra a Deus, quando a gente dá o nosso melhor para o Senhor.
embora a gente seja tão falho, cheio de falhas como homem, mas quando a gente quer colocar diante do altar do Senhor o nosso melhor, Deus nos honra, Deus nos visita, Deus nos abastece, né? Deus muda a nossa história, Deus muda o nosso cativeiro. E Asaf foi extremamente abençoado pelo Senhor e foi honrado, né? Honrado pelo Senhor. Versículo 14 fala: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então Deus se fez presente. Que maravilha quando Deus se faz presente em um culto, quando Deus se faz presente na vida de um homem, de uma mulher de Deus, né? A presença de Deus faz a diferença. Não somos nós, mas é a presença de Deus na nossa vida, é a presença de Deus conduzindo a nossa vida, né? Levando a nossa vida, né? Nos orientando, nos instruindo, que faz a diferença, né? Que impacta, o que causa o impacto nas nações, nas vidas, né? O que opera na vida, né? Na vida das pessoas, que traz libertação, que traz mudança de vida, é a presença do Senhor. Então esse homem aqui foi um homem que impactou a sua geração, foi um homem que fez história, né? É pouco citado na Bíblia, porém as passagens da Bíblia que fala dele, fala sempre coisas boas, né? Ele também escreveu alguns livros de salmo, escreveu, né? Teve períodos difíceis que ele atravessou, mas ele permaneceu fiel, ele venceu. No fim, nos mostra que ele venceu, porque ele depositou a sua fé e a sua confiança no Senhor. É isso que todos nós, grandes e pequenos, pretos e brancos, raças, povos e línguas, devemos fazer. A gente só rompe, a gente só vence na nossa vida quando a gente deposita em Deus o nosso tudo. Amém, amados? Agora aqui nós vamos fazer um resumo dessa palavra. A palavra Asaf. Asaf era profeta, professor de música e ele era um poeta, né? Então ele tinha essas três qualidades, né? Tinha uma unção poderosa como profeta, tinha uma unção também no louvor e ele também era poeta, ou seja, ele escrevia, fazia poesias. O templo levou 7 anos para construir. Asaf. O que significa o nome Asaf? Asaf significa Deus para si mesmo, ou Deus se apoderou. Tangedor, o que significa? Tangedor é tocar instrumentos musicais. Asaf orou 7 anos para louvar a Deus, depois que o templo foi construído. O rei deu um período de tempo para ele se preparar. Ele se preparou nesse período de 7 anos, né? Desceu a olaria, se entregou ao Senhor e o Senhor encheu, o Espírito Santo se apoderou da vida dele, encheu ele de cânticos e louvores e adoração verdadeira, que veio do céu e voltou para o céu. Quantos salmos ele escreveu? Segundo os estudiosos, são 12. Os 50 a 73 a 83, né? Livros de salmo ele escreveu. Foi o Salmo 50 o Salmo 73 até o 83. Asaf escreveu. Levitas é um adorador, eles eram responsáveis por oferendas e sacrifícios. Eles auxiliavam nas tarefas eles auxiliavam nas tarefas. Isso. O chamado de Asaf, levita e profeta só podiam atuar até 50 anos de idade, né? Mas o rei mudou, revogou a lei e ele foi até os 65 anos, né? Aqui não relata o tempo que ele serviu ao Senhor, mas ele serviu durante toda a sua velhice. Ele passou toda a sua vida, né, servindo, andando nos caminhos do Senhor. Asaf trabalhou até a velhice por mais e mais anos. Ele viveu muito, né? Ele foi pai de 2 filhas, morava em uma humilde casa de madeira
e as ruas onde ele morava era de terra. Obed-edom era geteu, em cujo a arca estava guardada, e ele prosperou. Enquanto a arca estava na casa dele, ele prosperou e muito. Quantas tribos havia de adoradores de Levi? Gersonitas cuidava das cortinas, a tenda e o véu e as cordas, né? Os coatitas ficavam com as guardas, os altares e os véus, a mesa e utensílios dos santuários, com que ministravam. Os meratitas tinham o seu cargo, as tábuas, os seus vários varais e bases e cordas. Símbolos, o que é símbolo? São pratos metálicos usados também para percussão. Então, essa era o instrumento que Asaf tinha afinidade em tocar. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao teu coração. Vamos fazer uma breve oração. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esse momento, que esse estudo venha ser edificante, Pai. Pai, vai abençoando cada um que recebeu a tua palavra, conforme o teu querer e a tua vontade. Vai dando vitória, vai dando graça, vai dando ânimo, vai dando vigor. Levanta o coração de um verdadeiro adorador nessa última hora, nessa geração. Que seja uma geração eleita de ministros, povos adoradores que tenham a sua vida voltada para o altar do Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo a tua palavra, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Confirma a bênção e a vitória, é o que eu te peço e te agradeço nessa humilde oração.